pessoal, vamos voltar lá antes da gente dar a última aula lá desse caderno aí, que é a aula 4 da Biologia 2, que é a aula de genética, que é uma aula rápida também, que é a aula para quem for fazer prova da Unifenas também, vai servir para todos, que é a aula sobre genética de populações. Vamos falar um pouquinho aí, terminar, né, ou começar, porque, na verdade, eu falei de carboidratos, mas eu falei sobre controle glicêmico, né, eu não entrei diretamente na apostila, não deu tempo, né? Então, virou aquela doideira e nós vamos socorrer as frentes 2 e 3, Biologia 2 e 3. Te deu uma paradinha, hoje a gente vai começar a aula, que é a aula 3, sobre carboidratos, embora uma parte dessa aula, que está aí um quadrinho, já que eu vi, já foi dado, que é o metabolismo, né? A questão do glicogênio, da respiração, como é que o pâncreas funciona com relação à questão dos carboidratos aí, na glicemia, né? Glucagon, insulina, somatostatina, etc., tal, que são os hormônios que regulam as insulinas. Bom, na linguagem comum, na linguagem convencional, quando nós falamos em carboidratos, nós estamos falando aqui de açúcares, tá? Só que nós temos uma infinidade de fórmulas de açúcares. Inclusive, essa temática ela é muito abordada na parte de fisiologia, quando a gente for estudar sobre digestão, a gente vai ver como é que é a ação das enzimas. Nessa frente 1, mais adiante também, nós vamos estudar as enzimas. Algumas enzimas, a ação enzimática, aquela questão da chave e fechadura, tá? Então, aqui você tem aquela questão da chave e fechadura, como é que funciona esse encaixe, né? E até mesmo a questão proteica, das proteínas, fala-se muito hoje em relação ao coronavírus, a questão das mutações, que provavelmente serão temáticas que vocês vão se deparar. Nós temos 2 mutações hoje no Brasil diferentes com relação a essa confecção glicoproteica, que ela é formada basicamente de carboidratos e proteínas. Esse envelope proteico de coroa do vírus, ele tem aqueles espinhinhos, né, que lembram a coroa. Aqueles espinhinhos lá em inglês é spike, né? Os spikes, eles servem exatamente para se afixar em células hospedeiras, que no caso aqui, a principal célula hospedeira são as nossas células hospedeiras, inclusive células hospedeiras do nosso sistema imunitário, tá? Então, nós vamos entender como é que é formado, né? Essa natureza glicoproteica, muitas vezes, da membrana citoplasmática, tá? Qual que é a importância dos carboidratos, da associação entre carboidratos, gorduras e açúcares, carboidratos, gorduras e proteínas, na associação que nós temos na formação das nossas células, da nossa membrana plasmática. E outra coisa que vocês já vão guardando para mim. Quando você escutar falar sobre SARS-CoV-2, P1 e P2, vocês têm que guardar isso já desde agora, tá? Talvez até lá no vestibular já está no no P20, quem sabe. Mas guarde isso, porque a pior variante que nós temos agora é a P1, tá? Ano passado, a variante que nós tínhamos era a variante que a gente chama de variante selvagem, aquela que supostamente saiu do morcego e atingiu o homem, tá? Então, no homem, o homem era a primeira vez que ela estava chegando no homem, a variante selvagem. Agora, essa variante atual de Manaus é a variante P1, que você tem a P1 e a P2. A P1 é pior. Por quê? Porque ele conseguiu sofrer uma mutação nessa coroa proteica, glicoproteica que ele apresenta. Ele sofreu uma mutação de encaixe desses espinhozinhos aí. Ele conseguiu evoluir, tá, para uma forma de mais transmissibilidade. É muito mais rápido agora a transmissibilidade, tá? Em relação à forma selvagem do ano passado. Então, agora, você tem uma chance de transmissibilidade 220 vezes maior, ou 220% maior do que você tinha, no mínimo, no ano passado. E outra coisa que muda também de forma dramática com relação a essas proteínas, você tem um probleminha aí nessa história toda. A variante selvagem atingia mais idosos, pessoas acima de 50 anos, 60 anos, etc. Tal. Foi
o maior índice de mortalidade foi em pessoas nessas idades. Agora, nessa nova variante P1, que o mundo inteiro está com medo de infectar o mundo, né? Então, nessa variedade P1, você tem um problema. Mais de 60% das internações que nós temos hoje são pessoas de 20 a 35 anos de idade. Tá? 60%. Inverteu a situação. Então, você vê claramente uma adaptação, tá, do genoma viral para ele suportar as condições impostas pelo o gênero humano, para que ele consiga superar essas condições e consiga aí estar se multiplicando cada vez mais. Vai ser um vírus muito complicado, vai ter que ficar cercando ele dia a dia, né? Porque logo, logo as vacinas que nós estamos usando já não vão servir. Vai ter que sofrer algumas alterações aí. Mas o que são os hidratos de carbono? O que são os glicídios? O que são os açúcares? Por que quando nós falamos em tecido de reserva animal, aí já vem na nossa cabeça o glicogênio, que é um condensado de moléculas, tá? Formando uma grande molécula de um carboidrato? Por que quando nós falamos em reserva vegetal, também nós temos aqui um condensado, que é o amido? Por que esse carboidrato ele é tão importante para a gente? Nós vimos recentemente no metabolismo glicêmico que é necessário, a nossa célula ela foi programada metabolicamente para trabalhar com o carboidrato, embora, em algumas situações, a nossa célula é a célula vegetal idem. Em algumas situações, ela possa também trabalhar, tá, com proteína, na supressão absoluta de carboidrato. Ela pode usar proteína, você perde massa magra, você perde massa corpórea, tá? Ela possa trabalhar mais com um plano, ela pode trabalhar mais como um plano B. Plano A sempre é o carboidrato. Então é o seguinte, qualquer dieta para pessoas que tenham um metabolismo normal, qualquer dieta que tenha supressão absoluta do carboidrato, ela está incorreta, tá? Que isso fique bem claro. Bioquimicamente falando. O que pode acontecer? A pessoa ela tem o hábito, às vezes, de comer só carboidrato. Aí, é claro, você tem que ter uma supressão, uma diminuição do consumo desse carboidrato. Ah, mas eu vou fazer uma dieta agora à base de proteína, só proteína. Ah, vai sobrecarregar o fígado, não vai adiantar. Você resolve um problema, não desenvolve o outro, tá? Então, assim, o grande problema que nós temos hoje não são apenas elementos à base de carboidrato, não são apenas elementos à base de lipídios, não são apenas elementos à base de proteínas. O grande problema, o grande desafio que nós temos hoje é que nós ingerimos grande quantidade de alimentos que nós chamamos de alimentos mistos. Aí você tem, então, você tem a gordura junto com o carboidrato. Você tem uma gordura trans junto com o carboidrato. Então, você tem o carboidrato junto com proteína. Você está comendo a picanha, por exemplo. Ah, mas a picanha, aquela gordura da picanha, não sei o quê. Mesmo que você tire a gordura da beirada da picanha, ali entrelaçado na carne, você tem ali cheio de gordura. Esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje, tá? É a mistura que nós fazemos dos nossos alimentos. Não é muitas vezes você comer um único alimento. Sempre você tem a mistura. E sempre você tem esse processo de fabricação industrial, tá? Então, açúcar lembra de doce. Doce muitas vezes te lembra de problema. Problema quando você exagera. Problema quando você substitui a tua nutrição. Não substituindo a tua nutrição, não tem nenhum problema. Na verdade, os carboidratos, tá? Eles podem aí apresentar grupos funcionais, dependendo do tipo de carboidrato. Ele pode apresentar um aldeído, aquele que termina em al e que termina em CHO, né? C-O-H, o famoso aldeído. Ou ele pode apresentar também um radical cetônico, que é o C-O. O radical cetônico, muitas vezes, ele é problemático no nosso caso, na nossa estocagem. Foi, se não me engano, o que aconteceu com a Mariana, 2 anos atrás. A Mariana estava com cetoacidose, se não me engano, né? Que ela teve aquele probleminha, ela ficou hospitalizada. Então, o que acontece muitas vezes? É o metabolismo, tá, inadequado do açúcar, naquele momento específico. Então, aí você tem um acúmulo de radicais cetona no corpo, e esses radicais cetona, eles são tóxicos, inclusive, eles são tóxicos para o cérebro, tá?
Tanto que as pessoas, por exemplo, que desenvolvem uma toxidez com relação à acetona, por exemplo, é parecido um pouco com a amônia, só que em situações diferentes, você perde um pouco a noção do espaço-tempo, tá? Então você fica meio girando. Você não consegue ter a coordenação de pensamentos de uma forma que você teria quando o seu metabolismo está funcionando bem, tá? Então, você tem aqui o que nós chamamos de açúcares à base de aldoses, que é aquilo que nós chamamos dos aldeídos, e você tem os açúcares à base de cetona, que são as cetoses, tá? E aqui nós vamos ter, então, a forma estrutural que a gente sempre fala, né, do carboidrato. Por quê? Quando nós estamos falando de carboidratos, nós podemos ter diferentes tipos de carboidrato. Eu tenho um carboidrato que eu chamo de monossacarídeos, são moléculas menores, tá? Eu tenho disacarídeos, moléculas um pouco maiores. Aí eu tenho polissacarídeos, eu tenho grandes moléculas com agrupamento de grandes cadeias de átomos de carbono, que podem terminar em radicais cetona e podem estar associados aos radicais aldeídicos, tá? Então, Zé, por que nós chamamos aqui de forma diferente? Qual que é a diferença entre os monossacarídeos para os demais? Então, monossacarídeo, tá, que são os açúcares mais básicos, são aqueles açúcares que você consegue absorver diretamente no seu trato digestório. Então, ó, a fórmula mínima de um açúcar nós chamamos de monossacarídeo. O monossacarídeo que você mais conhece no dia a dia, além das pentoses, você tem as hexoses. Tem triose também, tá? Mas você tem as hexoses. As hexoses correspondem a monossacarídeos com 6 átomos de carbono. Então, Zé, eu consigo interceptar 6 átomos de carbono sem nenhum problema. E ao interceptar esses 6 átomos de carbono, Zé, eu consigo absorver diretamente sem ele ser digerido? Exatamente. Então, monossacarídeo é o tipo de açúcar que não precisa ser digerido, já é absorvido pelas suas velocidades intestinais. Ou seja, Zé, estou comendo agora aqui um pão da tarde. Quando você está comendo pão, você está comendo uma batatinha frita agora, que não devia, né? Alimento misto. Tem gordura, tem amido, bomba calórica. Mas eu estou comendo uma batatinha frita aqui, Zé, eu vou fazer o teste. Se eu segurar a batata na boca, Zé, acontece um episódio estranho. Da mesma forma, quando se eu segurar o pão na boca, parece que ele vai derretendo. Eu nem engoli ainda, mas parece que ele está derretendo, ele está sumindo. Por que ele está sumindo? Porque, na verdade, você tem uma enzima na boca que quebra o amido, que é conhecido como amilase, né? Amilase salivar, ou pitialina. Ela quebra o amido, que é um poli, em um di, que é a maltose, um disacarídeo. O que é um disacarídeo? É quando você tem de 2 até 10 moléculas de monossacarídeo. Isso é um disacarídeo. Ou o que nós chamamos de oligosacarídeo. Disacarídeo é quando você tem apenas 2, né? Oligosacarídeo é quando você tem várias. Até 10 é oligo. Acima de 10 unidades, a gente chama de polissacarídeo, tá? Aí o que aconteceu aqui, Zé? Tô com um pãozinho na boca. Beleza. Ele está sumindo. Por que ele está sumindo? Porque ele está sendo digerido. Até ele formar 2 moléculas de glicose, forma o disacarídeo que a gente chama de maltose. Na forma de glicose, você já tem a forma apta para ser absorvido. Mas como que vai ser absorvida? A região, ó, debaixo da sua língua, você tem aqui uma região que tem a capacidade de absorção de algumas substâncias, das quais o açúcar, na forma de monossacarídeo. Então, ó, após o processo digestório, a fórmula mínima do açúcar, que ainda ele preserva a função de açúcar, para ser absorvido no nosso corpo, pelo menos nessa forma, seria então a glicose, com 6 átomos de carbono. Tá? Então você pega a glicose, monossacarídeo, você pega os oligosacarídeo, começa com de 2 a 10
monossacarídeo. Acima de 10 grupamentos de monossacarídeo, você tem já um poli, uma grande molécula, como, por exemplo, o glicogênio, como, por exemplo, o amido. Tá? De uma forma bem simples para você entender. E aquela forma molecular que a gente coloca sempre, né? CH2O, Zé. E essa forma molecular aqui, ó. Normalmente, quando a gente está trabalhando com compostos, as aldoses, tá? O CH2O, por isso que é o CHO, a gente só muda aqui, ó, o valor numérico que você quer. Por exemplo, se eu quero com 6 carbonos, eu multiplico tudo por 6, dá C6H12O6, que é a glicose. Tá? Se eu quero um disacarídeo com 12, dá C12H24O12, que é um disacarídeo, que é a maltose. E assim vai. Tá? Agora, em algumas situações, você pode também ter um número diferente da água em relação ao número de carbonos. Vamos chamar assim, água, CH2O aqui, né? Mas, na verdade, é H2O vezes Y, que esse número ele pode variar em algumas situações. Tá? E em algumas situações também você pode ter alguns heteroátomos aí no meio de alguns polissacarídeos. Aqui você tem uma famosa bomba calórica, tá? De origem animal, fabricado pelas abelhas, que é o famoso mel. O mel é extremamente interessante. Por quê, Zé? Ele é uma bomba de glicose. Ele é uma bomba de glicose? Sim, uma bomba de glicose, tá? É um alimento extremamente energético. Por que eu sei que ele é um alimento extremamente energético? Por quê? Ele tem a glicose convencional e tem o açúcar na forma de monossacarídeo também, de origem, que nós chamamos de origem vegetal, que é a frutose. Então, se você separar glicose e frutose, você tem 2 monossacarídeos essenciais. Agora, como é que acontece? Debaixo da língua já cai no nosso sangue, se eu segurar, cai. Ela tem absorção sublingual. Se ela cair no estômago, o estômago normalmente ele absorve monossacarídeo? Não, porque o pH do estômago é muito baixo, tá? Então, a absorção de monossacarídeo, a absorção ideal, ela se dá em torno de pH de ligeiramente ácido para pH neutro ou alcalino, na maioria das vezes, que é o pH da região do duodeno. Caiu no duodeno, você já tem absorção direta? Tem absorção direta. É o que acontece com o mel. Tanto que a absorção é direta, que, por exemplo, o indivíduo está tendo um problema metabólico, ele está passando mal, sentindo fraqueza, ele não é diabético e tal. Ou senão ele está alcoolizado também. Ele está alcoolizado. O que significa? Ele está com alto teor de álcool, a glicose dele não está sendo captada pela célula, porque o álcool está competindo. Aí o que o médico faz para ele tentar voltar mais rapidamente, tá? Muitas vezes até está em coma alcoólico, né? Vai aplicar o quê? Vai aplicar glicose. O que acontece quando você toma uma injeção de glicose? Aí, na hora que você toma uma injeção de glicose, parece que clareia tudo na tua mente. Por que parece que clareia tudo na sua mente? Você está levando a matéria-prima para a sua respiração diretamente para a sua corrente sanguínea. É sensacional. Injeção de glicose, lembrando vocês, não é só para quem está em coma alcoólico, não, tá? Tem casos que o indivíduo ele está com uma hipoglicemia congênita ou algo do gênero, e o médico, muitas vezes, ele acaba receitando uma injeção de glicose. E é um negócio inacreditável. Né? Na hora que você recebe uma injeção de glicose, parece que é um negócio assim, parece que você recebeu combustível para o teu corpo inteiro, que cai direto no sangue, tá? Vai abastecer diretamente sua célula. Então é muito fera. Então, olha, essa glicose e essa frutose aqui, ó, ela forma um disacarídeo vegetal. Como é que chama o disacarídeo vegetal, Zé? O disacarídeo vegetal a gente chama de maltose. Aliás, maltose é glicose mais glicose. O disacarídeo vegetal a gente chama de sacarose. Tá? Isso, sacarose. Tá? E aquele que tem o leitinho, né, do leite, você tem glicose mais galactose. Aí você tem, então, tá?
a lactose, que é do leite, o açúcar do leite. Então, presta atenção quando falar em sacarose para vocês em prova, porque tem uma enzima que quebra a sacarose em glicose e frutose. A gente vai falar muito sobre isso na aula sobre enzimas. A enzima é conhecida como sucrase. Também, antigamente, a gente chamava de sacarase, tá? Mas é sucrase o nome mais comum hoje. Assim como a enzima que quebra a maltose em glicose mais glicose, o nome, você só muda a terminação para ase, que é a maltase, tá? Então, aqui, olha, dos monossacarídeos, nós temos vários tipos. Então, Zé, todo composto formado a partir, principalmente, que é aquilo que nós almejamos. Nós almejamos, então, os compostos, as aldoses, CHO, tá? Do que as cetoses. Nós almejamos as aldoses. Monossacarídeo, nós vamos ter aqui uma variação de 3 a 7 átomos de carbono. Então, até 7 átomos de carbono, numa rede de aldoses, eu posso chamá-los de monossacarídeo? Posso, de 3 a 7 átomos. Eu posso ter aqui uma triose, eu posso ter aqui uma tetrose, uma pentose, uma hexose, uma heptose. Todos eles são monossacarídeos. Agora, toma cuidado com um detalhe. Quando nós estudamos a fotossíntese no ano passado, quando eu falei para vocês o ciclo de Calvin-Benson, vocês lembram que era formado um composto instável. Esse composto instável era quebrado pela ação de uma enzima, rubisco, e formavam-se, então, dois compostos, duas trioses, que a gente chamava de PGA, ácido fosfoglicérico, é a triose, e que essa triose era convertida em um aldeído fosfoglicérico. Essas duas trioses, elas se fundiam para formar a glicose, frutose e depois glicose. É interessante nós lembrarmos que cada triose dessa, fabricada no ciclo de Calvin, a partir da ribulose, que se funde, ribulose é um açúcar com 5 carbonos, que se funde com o CO2, você tinha a formação de um composto instável, 6, que por ação da enzima rubisco era quebrada em 2 ácido fosfoglicérico, que eram trioses. Então, então tem açúcar, que é a metade do número de carbonos da glicose, que ainda é o monossacarídeo. Claro que sim, tá? Então, não esqueça. Quando você tem de 3 a 7, nós vamos ter aqui, então, uma triose, tá? Triose com 3, heptose com 7. Qualquer um desses números de carbono satisfaz o conceito que nós temos para monossacarídeo. Portanto, eles já serão absorvidos diretamente para o ser, no tubo digestório dos seres vivos, com uma menor fração possível, tá? Agora, Zé, e com relação às pentoses? Acabei de falar para vocês, tá? Só que as pentoses, muitas vezes, existem algumas nessa categoria aqui, ó, de cetoses, tá? Então, você tem aqui algumas ribulose, que está de acordo aqui com as cetoses, e algumas aldoses, como a ribose e a dexorribose. Qual que é a ribose, a desoxirribose? O ácido nucleico e o ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, tá, que é o RNA. Essas daqui são muito importantes, né? Essa aqui está diretamente relacionada, veja só, você tem uma pentose que está diretamente relacionada à síntese de quem? De proteínas, que é o RNA. Então, veja você, você tem uma ligação interna celular que é difícil você estabelecer ali, você falar, mas eu tenho um retículo endoplasmático granular, e nos grânulos, nos canalículos, estão presentes os ribossomos que sintetizam proteína, mas parte daquilo que é formado pelo RNA, a própria constituição do DNA, do RNA e do DNA, é a partir de monossacarídeo, é a partir de açúcares, tá? Seja ele uma pentose natural, uma ribulose, ou seja ele uma aldose, que é no caso aqui a ribose, ou a desoxirribose. Então, Zé, deixa eu entender. O açúcar, ele é mais importante do que eu imaginava. Pior que mais importante do que você imaginava.
Embora, para você quebrar, você comeu carne, por exemplo, na molécula na carne, no vegetal, você está consumindo DNA vegetal, você está consumindo DNA animal. Para você quebrar essa molécula de DNA, você precisa de uma enzima específica, porque ali eu tenho um ácido, que é o ácido desoxirribonucleico. Eu tenho uma macromolécula. Eu tenho que reduzir essa molécula a uma fração mínima capaz de ser interceptada pelo meu organismo, para cair no meu sangue, para eu aproveitar. Senão, se eu não quebrar, que nem acontece com a celulose no nosso caso, tudo que é celulose que você come, açúcar de origem vegetal, você come na forma de polissacarídeo. Então, vai sair nas suas fezes, tá? No caso da celulose, na forma de polissacarídeo. Você não digere, não é aproveitado. Então, olha que detalhe interessante. Zé, para o DNA, nós conseguimos quebrar o DNA que nós comemos nos outros alimentos? Claro que sim. Nós quebramos o DNA, toda a molécula. Eu não estou me referindo aqui simplesmente à ribose do açúcar, toda a molécula. Só que, embora também na confecção do DNA eu tenha bases nitrogenadas, tem bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas apontam para aminoácidos. Aminoácidos apontam para proteínas. Então, tudo está interligado aí, tá certo? Então, para eu quebrar uma molécula de ácido desoxirribonucleico, eu preciso de uma enzima específica. Qual é a fração mínima de um DNA? Para eu quebrar o DNA na sua fração mínima capaz de ser absorvida pelo meu organismo. Qual é a fração mínima do RNA para eu quebrá-lo capaz de ser absorvido pelo meu organismo? Qual seria a fração mínima que nós temos? DNA e RNA. Como é que chama a fração mínima? Fração mínima do DNA. A micromolécula do RNA e do DNA, que recebe o mesmo nome. Qual é a fração mínima? Como é que chama? Como é que chama, pessoal? Fração mínima. Se eu não consigo ingerir amido, mas eu quebro o amido em glicose. Aí eu consigo ingerir a glicose. Qual que é a glicose do DNA, então? A fração mínima do DNA capaz de eu absorver? Nucleotídeo? Nucleotídeos. Exatamente. Nucleotídeos. É a fração mínima do DNA. Então, presta atenção. Para eu quebrar toda essa estrutura, eu preciso de uma enzima. As duas enzimas são conhecidas como nucleases, nome genérico. Vocês já vão memorizando isso aí, tá? Nucleases. Nucleases. Aí eu tenho duas, se você quiser subdividir. Tenho pouca diferença. Eu tenho a desoxirribonuclease e tenho a ribonuclease. Tá? Então uma quebra DNA, outra quebra RNA. Em que? Em frações menores, como diz o Tales, nucleotídeos capazes de serem absorvidas pelo nosso corpo. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Agora, presta atenção no detalhe. Ribulose, acabei de citar uma. Lá no ciclo de Calvin, a ribulose, ela é uma pentose que, ao fundir-se com o CO2, que foi sequestrado pelo estômago, ela vai formar uma hexose instável. Vai ser quebrada em dois compostos com 3 carbonos cada, 2 trioses. Tá? Agora, já a ribose, ela é extremamente comum também, tá? Que é uma aldose, é extremamente comum também nos animais. Tá? Nos animais, principalmente como componente do RNA, e a desoxirribose, ela é comum também no nosso DNA. Tá? Então, para que serve? Função energética extremamente importante, tá? E a base da composição aí, tanto do RNA quanto do DNA. Os monossacarídeos, então, mais energéticos que nós mais utilizamos é a famosa glicose, tá? Aí você tem outros monossacarídeos aí que podem ser também aí mencionados. Nós temos aqui a dextrose, também, tá? Um mono. Você tem aqui a galactose, que é uma aldose também. Você tem a frutose, tá? A frutose que eu já mencionei, que é de origem vegetal. E você tem aqui a levulose, que já é uma cetose, mas todas elas aqui são hexoses, com 6 átomos de carbono e são importantes no nosso metabolismo, tá? Então, Zé, quando eu me deparo aqui com funções C6H12, O6,
tá? E quando eu tenho compostos que apresentam a mesma fórmula molecular do que este, eu posso ter casos aqui do que nós chamamos de isomeria? Posso, não? Eu posso ter algumas isomerias. Assim como quando você pega compostos com 5 átomos de carbono, com a mesma forma molecular, você pode ter compostos que são conhecidos como compostos isômeros, que nós estudamos no ano passado, isomeria plana, isomeria espacial, isomeria óptica, etc, tal, né? Levógeno, dextrógeno, etc, tal, né? Enantiomorfismo. Vocês vão ver esse ano novamente, tá? Essa parte de isomeria. Então, eu posso ter, sim, no caso aqui dos isômeros e dos isômeros funcionais. Só para você ter uma noção aqui do que nós estamos falando, só para você ver aqui, ó, uma molécula de glicose, tá? Ela sofre aqui algumas interações moleculares. Aqui eu tenho a destrógena, glicose. E olha só o que acontece aqui quando você compara essa molécula. Essa molécula é interessante que ela pode assumir aqui algumas formas diferentes, tá? Quando você mistura com a água, quando você a submete em meio aquoso. Então, veja você tinha uma molécula aqui aberta, cadeia alifática, cadeia aberta, tá? E aqui você tem, então, a molécula de glicose, seguindo aqui uma aldose. Aqui você tem o radical aldose, normal. E você, no momento que você mistura com a água, ela pode, então, fechar a cadeia. É um negócio interessante, né? Ela pode, então, ter essa condição de formar uma cadeia cíclica a partir de uma cadeia alicíclica. Nossa, Zé, legal, hein? A partir de uma cadeia alifática, você formar uma cadeia cíclica. Pode. Isso por quê? Uma das razões é por causa também da polaridade da água. Então, tem a questão da polaridade da água com a polaridade do aldeído. Então, as duas coisas. Os dois compostos são compostos polares. Então, eles podem sofrer transformações na sua estrutura molecular. Então, essas transformações na sua estrutura molecular é perfeitamente plausível. E, nesse caso aqui, eu tenho a formação de uma glicose cíclica. Eu achava que nós teríamos só uma fórmula para a glicose. Não necessariamente. Então, você tem aqui, ó, alterações, isômeros que são formados, que são compostos que têm a capacidade de manter a mesma forma molecular, só que mantém a disposição na cadeia. Olha só essa glicose cíclica aqui, ó. Ela pode, então, apresentar duas formas diferentes aqui com relação à isomeria, tá? Duas formas destrógena, tá? Em relação à isomeria. Então, aqui você tem a alfa e você tem aqui, ó, por exemplo, ó, a beta. Mas aí o que muda, Zé? Vai mudar, muitas vezes, o posicionamento, tá? Dos átomos de carbono na molécula central. Então muda esses átomos de carbono na molécula fechada, Zé? Muda. Muda pouca coisa? Muda, mas eu tenho essa condição, tá? De estabelecer duas situações diferentes, que aqui você tem, ó, uma situação em que os hidrogênios estão na forma transversal, tá vendo aqui, ó? Hidrogênio na forma transversal, hidroxila na forma transversal. Então, Zé, nem sempre na questão, por exemplo, da isomeria óptica, nem sempre a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui altera, tá? Aqui altera. Porque como se você colocasse esse carbono quiral, tá? Ele diante do espelho, você vai ver aqui, ó, a simetria que há entre ambos aqui, ó, o posicionamento de ambos, tá? Então, você muda aqui através do carbono quiral, mas isso aqui envolve mais química ou bioquímica do que qualquer outra coisa. Então, ela tem essa capacidade. Qual é essa capacidade, Zé? A capacidade de alterar as suas fórmulas em função do meio que ela é submetida, principalmente quando ela é submetida em meio aquoso. Ela, então, quando eu imaginava que ela podia ter só aquela forma aberta, Zé, agora eu estou vendo que é possível também eu ter uma forma fechada para a molécula de glicose, tá? Então, normalmente, quando você se deparar com essa nomenclatura aqui, ó, piranose, que é o que nós acabamos de ver ali em cima, você está trabalhando com uma molécula de glicose, normalmente trabalhando com uma molécula de glicose fechada, uma cadeia cíclica, tá? Então, Zé, então está na cadeia fechada. Sim, e essa nomenclatura alfa e beta que nós usamos aqui é exatamente o posicionamento das hidroxilas, que você acabou de ver. Uma está como se estivesse na função trans, né, e não na função cis.
Então, está na função trans. Então, o posicionamento das hidroxilas que estabelece essa questão de alfa e beta quando você tem um composto dextrógeno. Tá? Podia ser também, não só para a direita, mas podia ser para a esquerda também, um levógeno. Tá? Então, você tem muita coisa aqui que vai te dar muitas informações que são interessantes, tal, mas não são também informações, algumas orientações espaciais aqui da postura, de como ela fica, etc. Tal, está muito relacionado à isomeria. Tá? Agora, ele fala também com relação ao amido, que apresenta também a fórmula alfa, enquanto que a celulose apresenta a fórmula beta. Então, falou em fórmula alfa, fórmula beta, você vem aqui e lembra o seguinte, sempre na fórmula que a gente chama de alfa, a hidroxila está para baixo, tá? Na fórmula beta, quando você escreve lá o composto, a hidroxila, ela vai para cima. Só não esqueça disso, tá? Alfa para baixo, beta para cima, tá? Então é simples, né? Aí nós vamos ter aqui, a partir dessa situação, as ligações que nós chamamos de ligações glicosídicas. Nossa, Zé, que nome, hein? Pois é. Por isso que essa parte aqui é a parte que a gente chama de bioquímica, né? A biologia ligada à química, tá? Então, quando você tem aqui, ó, 2 monossacarídeos sendo submetidos aqui, ó, sendo ligados, você tem a formação de um disacarídeo. Essa ligação que a gente tem aqui estabelecida entre esses compostos, nós vamos chamar essa ligação de glicosídica, tá? Então, aqui, por exemplo, aquilo que eu já falei para vocês, o que você tem que guardar? Ó? Tem que saber as fórmulas moleculares. Não tem que saber. Você tem que entender. E quando eu coloco 2 monossacarídeos, eu formo um disacarídeo e libero água. Então, quando eu formo um disacarídeo, eu tenho uma reação também de desidratação. Porque eu estou liberando aqui, eu estou liberando água. Tá? Então, se você está liberando água, você tem uma reação de desidratação. Tanto na glicose quanto com mais outra glicose, que é a maltose, quanto a glicose com a frutose, que é a sacarose. Tá? São os disacarídeos. Então, eu posso ter simplesmente disacarídeos com uma fusão de 2 moléculas de monossacarídeos. Sim, pode ter sem nenhum problema. E aqui estão alguns oligosacarídeos, já aproveitando, já saindo desses, que apresentam de 2 a 10 monossacarídeos fundidos, tá? Estabelecidos por meio de ligações que nós chamamos de ligações glicosídicas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Principais que nós temos, que nós estudamos, que eu já mencionei para vocês. Você tem a maltose. Essa maltose é muito importante, porque ela é de origem, muitas vezes também de origem vegetal, né, Zé? Então, a maltose, quando quebrada, você tem, então, a formação, tá, da glicose mais glicose, ou 2 moléculas de glicose. Você tem aqui a sacarose, que eu já falei para vocês, que ela vai ser quebrada pela sucrase e vai formar glicose mais frutose. É aquele açúcar que o pessoal gosta aí da garapa. Aquele açúcar que você toma lá, garapa de cana, não sei o quê, blá, blá, blá. A famosa sacarose. Você toma aquilo, a tua glicemia que estava... Imagina que a tua glicemia agora está 75, 80 e tal, né? Aí você toma um copo de garapa, ela vai para 150, dependendo da hora que você toma, né? Agora, qual que é a diferença? Nossa, passou. Não, quando você alimenta, ela sobe mesmo, a glicemia chega a 150, 140, depois, rapidamente, ela volta ao normal. Isso é natural. Se você tomar, você faz o teste, se você não tiver diabetes, claro. Se você come um chocolate e toma um copo de guaraná por cima, se você tiver com o estômago meio vazio, etc., de manhã, uma coisa assim, ou se não toma um suco de garapa de cana com chocolate, em seguida você vai com aquele aparelhinho de medir glicose, mede a sua glicose para ver quanto que está. Vai ter uma surpresa. O pico glicolítico que você tem, fera demais. A cabeça vai ficar até meio clara, você vai ver as coisas, parece que você acendeu uma luz no teu cérebro, parece que fica tudo claro. Igualzinho quando você toma Propofol, por exemplo, para tomar aquela anestesia geral, quando você acorda daquilo lá, você acorda de uma vez,
fera demais. Anestésico. Você volta de uma vez, assim, parece que tá tudo, parece que tem uma luz, assim, clarão, você tá, assim, 100% conectado quando passa o efeito, tá? A sacarose, então, a cana e a lactose do leite. Só que essa lactose aqui, pessoal, não só ela, mas alguns açúcares, o pessoal tem problema com isso, né? É um problema genético. A gente tem problema com a galactose do leite, criança que nasce com esse problema. Não pode de jeito nenhum com a galactose específica, ou até mesmo com a lactose mesmo. A pessoa sofre demais com problema intestinal. E isso pode acontecer, às vezes, pessoas que desenvolvem o problema com a idade. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, trabalham com queijo a vida toda. Mexe fazer queijo, não sei o que e tal. Aí depois de 60 anos, ou antes um pouco disso, depois de 55 para 60 anos, desenvolve uma alergia natural do organismo. E a pessoa, aí, se comer alguma coisa que tem derivado lácteo, a pessoa entra em parafuso, a pessoa dá uma diarreia violenta, caiu, passou um pouquinho, já solta o intestino, solta tudo. Ela desenvolve um probleminha que a gente vai falar daqui a pouco, tá? São as doenças alérgicas, etc. Tal. As células de origem animal, na sua membrana citoplasmática, lembrando que essas células elas não apresentam parede celular, elas podem ter aqui uma estrutura de revestimento que compõe essa membrana, e essa estrutura é interessante, que ela oferece aqui uma certa resistência maior a essa membrana, principalmente quando ela é submetida a condições desfavoráveis, tá? E essa estrutura, ela é uma mistura de oligosacarídeo, proteína e lipídio. Essa é a grande mistura que nós temos no nosso corpo. Proteína, gorduras e açúcares, tá? E forma essa camadinha protetora, esse revestimento protetor externo, que nós chamamos, que você sempre vê isso, esse tipo de nomenclatura, em provas de vestibular, glicocálix. Zé, então isso que é o glicocálix. É uma estrutura protetora que auxilia na liberação de uma certa mucosidade, de uma certa cera, tá? Que além de favorecer o deslocamento de algumas células, ela também favorece você detectar qual é o tipo de célula, a especificidade daquela célula, tá? Então, você consegue detectar internamente qual o tipo de especificidade, para que serve aquela célula, qual a função daquela célula no seu corpo. O teu próprio corpo, ele consegue detectar isso. É um glóbulo branco, tá? É um leucócito, qual a função? É uma célula do tecido muscular? Qual que é a função, tá? Aqui ele fala alguma coisa para você interessante, falando para você não confundir cocô de grilo com crocodilo, tá? Embora a expressão parecida, aqui você tem uma triose e aqui você tem um trissacarídeo, tá? Presta atenção, quando a gente fala em triose, nós estamos falando do tipo de monossacarídeo mais simples possível, tá? Então essa é uma triose. É um monossacarídeo muito pequeno, o mais pequeno, com número mínimo de açúcares, que são 3 açúcares, tá? Como ela está daquela forma, ela não pode ser quebrada em outros açúcares menores. Ela não pode ser hidrolisada, tá? Agora, quando nós falamos em trissacarídeos, nós estamos mencionando aqui um açúcar que já é um açúcar composto, tá? Que contém, presta bem atenção, 3 monossacarídeos. Então, se ele conter, por exemplo, 3 hexoses, ele tem, então, trissacarídeos, ele tem, então, 18 carbonos. Está entendendo? Se ele conter 3 trioses, ele tem, pelo menos, 9 carbonos. Então, não confunda caçarolinha com caçar rolinha, tá? São duas coisas diferentes. Triose
é um açúcar menor existente com 3 átomos de carbono. Trissacarídeo é uma formação de um açúcar que tenha pelo menos, ou pelo menos não, que vai ter 3 monossacarídeos. Agora, esses monossacarídeos pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6 ou pode ter 7 carbonos. Beleza? Então, isso é um trissacarídeo. Então, o pessoal faz a questão que envolve bioquímica, às vezes, eles nem colocam assim, uma questão, muitas vezes, você não vai se deparar com uma questão de bioquímica dessa forma que a gente está colocando aqui na teoria. Mas eles colocam esses conceitos de bioquímica numa questão que envolva, por exemplo, respiração celular. Ou numa questão que envolva o controle glicêmico, tá? Que nós vimos recentemente. Controle glicêmico, controle do açúcar no sangue. Aí ele pode, na questão, na alternativa, para tentar te confundir, ele pode misturar triose com trissacarídeo. Mas como você é esperto, você não vai cair, tá? De bobeira numa situação dessa. Então aí vem essa situaçãozinha aí. Como nós estávamos falando, um grande desafio que nós temos hoje é algumas doenças, tá? Aqui essa doença com relação à galactose, uma doença aqui, ó, metabólica. Aqui diz que ela é rara, mas ela não é tão rara assim não, viu? E normalmente você tem um legado genético para você desenvolver essa doença. Por quê? Porque o indivíduo ele tem uma falha na síntese da enzima, tá? Que vai atuar sobre esse monossacarídeo. Então, o que acontece? Você vai ter uma série de transformações parciais aí, tá? E você não vai ter a transformação efetiva da glicose como principal fonte energética de ATP ou de moeda energética para o seu organismo. Então, essa galactose, ela fica acumulada aí, normalmente no fígado, tá? E causa problemas também nos rins, porque você tem a transformação da amônia em ureia no fígado, para diminuir a densidade tóxica do sangue, para chegar nos rins, para que ele possa filtrar a sua ureia. Então, essa doença, ela pode atacar rins, fígado, e como você tem um excesso de amônia, porque o seu rim não está funcionando direito, essa amônia, já falamos para vocês, ataca o seu cérebro, tá? Aí você pode ter até problemas graves aí, que pode até levar à morte, alucinações ou algo do gênero, tá? Vai atacar também a sua visão, se ataca o cérebro, pode atacar a visão, ou também demais funções cognitivas, tá? E levar o indivíduo a óbito. Então, alguns sintomas dessa doença, que muitas vezes você pode observar esses sintomas, aí o médico, ele vai, então, pedir os exames para ver qual que é o seu problema. Um dos exames aqui dá para você ver através do ultrassom. Presta atenção aqui. Quando você faz o teste do pezinho, você não faz só o teste lá para ver se a criança tem alguma deficiência na questão da fenilalanina, tá? Não, um aminoácido. Tem algum problema de distúrbio, algum retardo, etc, tal, alguma doença genética. Hoje em dia, o teste do pezinho, que você faz você tira um pouquinho de sangue do pé do bebê, ele serve para você averiguar uma série de situações diferentes, tá? E dentro dessas situações aqui, tem alguns testes hoje mais avançados que você consegue detectar se a criança já tem algum problema ou alguma deficiência metabólica com relação, tá, à galactose, a esse monossacarídeo, certo? Bom, por quê? Porque, de qualquer forma, se a criança tiver alguma deficiência, depende daquilo que a mãe come, daquilo que a mãe bebe, vai passar para ele através do leite, tá? Então, e aí, Zé? E aí que a criança ela fica com um problema restritivo alimentar. E você tem um problema maior ainda. Então, não é qualquer leite que essa criança vai tomar. Tem que ser um leite específico. Leite sem galactose. E que também não é barato. Tá? Quais são os sintomas que você vai ter aqui? Ó? A pessoa tem náusea e vômito.
Então, guarde bem, náusea é vontade de vomitar, vômito é você consolidar o ofício da vontade. Então, você vai ter náusea e vômito. Guarde bem a expressão. A expressão que nós usamos aqui é hepatomegalia, a expressão mais comum em vestibular, tá? Você tem duas expressões que a gente usa muito, esplenomegalia e hepatomegalia. Ela pode acontecer simultaneamente, hepato-esplenomegalia, no caso lá do xistossoma mansoni, por exemplo, tá? Da esquistossomose, barriga d'água, xistose, etc. Ali, espleno, no grego é baço, hepato é fígado. Então, hepato, esplenomegalia, você tem um crescimento concêntrico, tanto do fígado quanto do baço. Nesse caso aqui, o problema específico, ele paira sobre o fígado, porque você tem uma deficiência metabólica, inclusive hepática, o fígado começa a se inchar. Então, você tem um aumento do volume do fígado. Então, você tem uma hepatomegalia, um crescimento do fígado. Com o crescimento do fígado, você tem, então, alguns problemas. Alguns problemas que envolvem, parece que a criança tem aquilo que nós chamamos de icterícia. O que é icterícia? É uma deficiência no metabolismo das hemácias jovens. Não consegue amadurecer as hemácias jovens em eritrócitos, elas continuam com o núcleo e a criança começa a ficar amarela. Aí, para você combater isso, você usa aquela luz própria, né, a luz branca, sobre a criança, etc. Tal. Se a criança estiver ainda hospitalizada, eles ligam aquela luz, estiver em casa, eles pedem para colocar aquela luz para agilizar o processo de amadurecimento das hemácias. Mas nesse caso aqui, o problema é um problema metabólico devido à resistência que essa criança apresenta com relação a esse açúcar. Tá? Quanto mais cedo você diagnosticar essa doença, mais fácil de... Aqui fala do teste do pezinho, sim. Quanto mais cedo você diagnosticar essa doença, mais fácil de tratar. Tá? Aí, ó, atualmente, ela é inclusa no teste do pezinho, ó. Você já faz para ver se a criança tem esse problema, certo? Então, quando tem, não é fácil não, viu? Tudo que a mãe, se a mãe dá mamar, tudo que a mãe come, não pode ter nada de galactose, não passa para a criança dá defeito também. Essa aqui também, hoje em dia, é uma doença chata para danar, né, mano? Intolerância à lactose. Isso aqui é chato demais. Então, olha só, a galactose é um monossacarídeo. A lactose já é um oligosacarídeo, é um disacarídeo, tá? Essa enzima ela é interessante que ela favorece a absorção das fragmentações do leite, inclusive da galactose. Só que essa aqui que eu estava falando agora há pouco, da senhora que descobriu que eu estava conversando com a médica, ela tinha acabado de sair, eu entrei, ela falou, essa mulher ela fabrica queijo a vida toda, tá? E agora não pode comer mais queijo. Ela estava se queixando que ela descobriu que ela tinha intolerância à lactose. Essa aqui que provoca problemas aqui, vários, na alimentação cotidiana da pessoa. Então, aqui, ó, à medida que a pessoa envelhece, nós vamos perdendo a capacidade de produzir essa enzima aqui, a lactase. Por isso que, ao contrário da intolerância à galactosomia, né, essa doença aqui, intolerância à lactose, ela é mais para velho, enquanto que a outra começa na fase jovem. Tá? E aqui, ó, você pode fazer até testes genéticos que comprovam que os seus ancestrais na idade mais velha tiveram o mesmo problema. É uma situação chata, tá? Tudo que você come que tem aí aspectos relacionados à lactose, ou seja, quase tudo, porque tudo que você vai comer foi feito ou não com uma espécie de derivado de leite. Você começa aquela diarreia violenta, tá? Você libera gases sem parar, começa flatulência, que a gente chama, liberação de pum, de gases, cólicas. Aí, ó, o excesso de gás te dá aumento no volume do abdômen, fica queimando de gás no abdômen, então aumenta o volume abdominal. Aí você tem náusea, que é vontade de vomitar, fica o estômago ruim, parece mulher grávida o dia todo, tá? Ou a maioria das mulheres quando estão grávidas, e você tem esses desconfortos aí. Zé, o que faz com isso aqui? Dieta. Dieta, tá? Você vai ter que evitar comer, é a única forma. Você tem que evitar comer aqui
aquilo que te faz mal, por quê? E se eu ingerir essa enzima, ela não funciona tão ativamente quanto a enzima que é produzida pelo teu corpo. Então, não tem, assim, tratamento à base de enzima que vai funcionar teu problema. Porque isso aqui é algo que você tem que produzir. Não é algo que você ingere já pronto, como vitamina, por exemplo, tá? As vitaminas você já ingere pronto. Aqui não, aqui você tem esse pequeno, grande problema. Zé, e os polissacarídeos? Esses aqui são açúcares fantásticos que nós falamos no início da aula, tá? Os polissacarídeos, você tem enormes condensados aí, com mais de 10 monossacarídeos, a gente já chama de polissacarídeos. Então, basicamente, nós temos aqui alguns polissacarídeos que nos chamam a atenção. Algumas algas, que são especialidade de cair nas provas da Unicamp, algumas euglenofícias, elas não têm amido como tecido de reserva, polissacarídeo de reserva, e o nome do polissacarídeo de reserva é paramilo. Não esqueçam disso, desse nome. É uma exceção à regra. Pelo menos entre algas e entre vegetais, que o normal é que seja o amido, tá? E esse amido aqui, ele está muito presente não só em raízes tuberosas. Zé, eu tenho raízes tuberosas como reserva, e posso ter também caules na forma de tubérculos, que é o caso da batata inglesa. Qual que é a diferença de caule e raiz mesmo, Zé? No caule, eu tenho aqueles olhinhos, né? Que são as gemas. Quando você pega uma batata inglesa, ela é amarela, mas é cheia de pontinho preto. Cada pontinho preto daquele lá é uma gema. Aquela gema tem capacidade de brotar. Já na raiz, você nunca tem gema. A raiz, ela destina-se apenas uma estrutura de reserva. Então, um detalhe. O amido, vai falar aqui da fórmula química novamente, né? A hidroxila para baixo, nesse caso aqui, nas ligações, etc. Tal. Falar aquilo que nós falamos lá na questão lá da isomeria, no início da aula. E nós temos aqui o amido, ó. E esse amido, ele já está formando aqui, você está vendo? Uma condição cíclica. Com a formulação que com a formulação alfa, a hidroxila para baixo, tá vendo? Por isso que a gente chama de formulação alfa. Todos eles aqui, ó, apresentam hidroxilas para baixo. Como é que eu quebro o amido? Através da enzima amilase. Onde é produzido o amido no corpo vegetal? Guarde o nome dessa estrutura, chama leucoplasto, ou também conhecido como amiloplasto. Guarde esses dois nomes. Leucoplasto ou amiloplasto. Peraí, Zé, como é que chama o negócio que quebra, então? A enzima é a amilase. Tá, peraí. A amilase, que quebra o amido, né? E aonde que é produzida? Fica também conhecida como pitialina. A enzima é produzida nas glândulas sublinguais. Não. O amido. O amido é produzido nos leuco, L-E-U-C-O mesmo, leucoplastos. São os plastos que não recebem luz, que não sintetizam clorofila, porque estão enterrados. São produzidos nos leucoplastos, também conhecidos como amiloplastos. Tá? Leucoplastos ou amiloplastos. Eles são nas raízes? Nas raízes, debaixo da terra, isso. Esses plastos, se eles ficarem descobertos, entrar expostos à luz, você vai ver isso na batata. Se a batata ficar descoberta do solo, que é um tubérculo, a parte que fica exposta à luz, ela começa a se transformar ali, ó. O amiloplasto, o leucoplasto, ele se transforma em cloroplasto, porque a luz estimula o centro de produção de amido a formar clorofila. E aquela parte da batata, que às vezes você pega, se a batata tem uma parte na casca dela que está muito esverdeada, significa que ela não estava totalmente coberta no solo. Aqueles leucoplastos que estavam ali formaram
os cloroplastos, por isso que ela adquiriu cor verde. Só que tem um problema. Essa clorofila derivada do leucoplasto, ela forma uma toxina cancerígena. Aí você fala assim, Zé, se eu ver uma batata verde, eu resolver comer aquela parte da batata que ela tem na casca que está meio esverdeada, tá? Que produz uma substância cancerígena conhecida como solanina, eu posso comer aquilo, Zé? De jeito nenhum. Ah, Zé, eu já comi uma vez. Eu não estou falando que você comeu uma vez e vai te dar câncer. Estou dizendo que se você tiver o hábito de vez em quando comer, você corre o risco de ter uma mutação, deformidade genética, de provocar um câncer. Eu estou dizendo isso. Que, aliás, leiam tudo possível e o impossível sobre câncer. Não esqueçam de ler, tá? Isso hoje é aquele tipo de doença do cotidiano que cai muito em Enem. O pessoal pergunta muita coisa sobre câncer. Vocês terão uma aula comigo ou com a Lenise, eu não vou lembrar ao certo, eu sei que na apostila do SAS também tem. É mais no fim do ano, eu acho. É como eu sou tão acostumado a dar aula sobre câncer, principalmente no cursinho, que é uma matéria que eu sempre cobro muito na Unifenas, né, e vou cobrar nessa prova agora do meio do ano, e é que eu dou tanta essa aula que eu não sei se eu já dei essa aula pelo SAS também, do ano passado, se foi Lenise, não lembro. Sinceramente, não lembro. Mas tem uma aula, essa aula, ela é importantíssima. O pessoal que eu passei o material para vocês, o livro didático do Amabilis e Marto, que é o melhor livro didático de biologia que nós temos no país, você vai consultar o volume 1, depois de tecido, tegumento, se não me engano, acho que é isso mesmo, lá vai falar os tipos de tecido, a parte de histologia que a gente vai estudar, e lá vai falar, logo depois dos tecidos, vai falar, tem um texto fantástico lá sobre câncer. Se você quiser ter sucesso na tua vida, você saiba as coisas em relação a câncer, proteína P53, apoptose celular. Por que tem pessoas que resistem ao câncer que não desenvolvem câncer? Elas não desenvolvem a doença, mas têm pré-câncer e as próprias células do sistema imunitário são capazes de programar o suicídio da célula cancerígena. É um negócio mais fera que você imaginar. Mas você fala assim, mas tem famílias que ninguém tem câncer. Não tem mesmo. Eles têm um patrimônio genético que sintetizam a partir do RNA, a partir dos ribossomos, sintetizam essa proteína. Essa proteína não adianta você tomar, você tem que produzir. Você tem que produzir ela. É igualzinho a enzima aqui que a gente acabou de falar do leite. Você tem que produzir, tá? A lactase. Então, não adianta você tomar, não adianta... Você pode até comer algumas coisas que são paliativos, mas o ideal é você ter a capacidade de síntese própria da enzima P53. Por que essa enzima ela é fundamental? Porque essa enzima ela atua diretamente na sua imunidade, principalmente contra oncogenes. Oncogenes são genes oncológicos ou genes cancerígenos. Se você tem alta concentração de produção desse tipo de proteína, P53, significa que você pode, e todos nós podemos desenvolver ao longo de nossas vidas, pequenas mutações tumorais. Quando você tem de 3 a 20 mutações tumorais, você tem o que nós chamamos de início de tecido neoplásico. O que é início de tecido neoplásico? Início de câncer. Aí, se você tem a proteína P53 na condição ideal, o que acontece? Que o sistema imunitário vai sobre aquela mutação e ele vai realizar a destruição daquela célula. É o que nós chamamos de suicídio programado da célula. Programado pelo teu próprio sistema imunitário. O que é suicídio programado de uma célula? Nós chamamos de apoptose celular. Não é autofagia. Autofagia é você renovar os componentes velhos de uma célula. Tá? Agora, a apoptose celular, você tem uma célula danificada que sofreu uma mutação, ela vai se tornar um tumor e o teu organismo erradica, sem tomar medicação, sem nada. Tá? Então, isso acontece através da proteína P53. Bom, aqui você tem, então, o amido vegetal, cadeia fechada. No nosso corpo, quando nós ingerimos qualquer substância que tenha amido, nós conseguimos quebrá-la a partir da amilase, que é produzida aqui debaixo da nossa língua, né? E nós temos também a amilase na região do nosso intestino delgado, na região do duodeno.
tá? O glicogênio, nós falamos bastante sobre ele no tecido animal. Nós vimos que esse glicogênio ele pode estar, então, tanto no músculo quanto na região do fígado, tá? É o nosso tecido de reserva. Ele é um polissacarídeo fundamental porque ele é quebrado, né? Ele é quebrado pelo glucagon. Ele é quebrado pelo glucagon e libera glicose para a nossa corrente sanguínea. Por isso que nós vimos, por isso que nós não desmaiamos, né? Logo após termos um problema aí com relação à supressão de alimento por longas horas. Nós temos, então, uma estocagem de glicogênio, tá? Nós vimos toda essa via metabólica aqui com vocês, como que o pâncreas libera o hormônio, então não vou voltar a falar, até porque eu passei isso aqui para vocês, né, no caderno, inclusive, isso aqui vocês ficaram bem, até cobrei já naquela prova, né? Então, aqui também você tem um detalhe que ele fala aqui, ó, que em condições de estresse, né, você tem a questão da neoglicogênese, tá? O que é a neoglicogênese? Aí você tem a associação aqui entre adrenalina e liberação de hormônio, que é um hormônio cortisol, tá? Esse hormônio cortisol também, ele estimula o processo de glicogenólise no fígado, tá? E estimula o teor de glicose no sangue. É uma situação atípica, que pessoas que estão sob pressão, ultimamente, uma das coisas que o brasileiro mais anda vivendo é sob pressão, né? Aqui eu acho que o pessoal já está até meio extenuado, já está meio acostumado com essas questões aí, né? Cada hora é uma coisa diferente, cada hora é uma situação diferente, etc. Tal, que nós temos uma pressão psicológica diferente, é Covid, aí surge uma nova variedade, na hora que você acha que o negócio está melhorando, aí tem que fechar tudo, porque realmente não tem leito de UTI para todo mundo. Então, a situação nossa é muito complicada, certo? Nós estamos perdendo até para Bangladesh, que é um dos países mais pobres do mundo. Lá está tendo mais organização para combater a pandemia do que aqui no Brasil. Então, está na nossa frente, tá? No combate à pandemia. Misericórdia, só Deus para ter dó. Então, aqui você vai ter, então, essa questão aqui do amidoglicogênio, tá? Essa questão aí de armazenagem de amido e glicogênio, em vez de armazenar a monossacarídeo glicose. Isso está relacionado com a questão da pressão osmótica, ou seja, a capacidade que nós temos de ganhar e perder água da célula também, e manter, tá, o solvente universal, que é a água, no nosso corpo, solvente esse que acaba representando 2/3 no nosso corpo. Tá? Então, o glicogênio, por exemplo, ele atrai bem menos água do que a glicose. A glicose é uma substância totalmente solúvel, atrai muita água, enquanto que o glicogênio ele não prejudica a célula por não atrair água com tanta tenacidade. Da mesma forma, o amido é uma substância que não atrai tanta água, tá? Então, na verdade, é uma substância que nós chamamos que ela tem hidrofóbica, né? Ela tem uma certa aversão à água, ou atrai bem menos água do que a glicose. A glicose é uma substância que atrai muito a água, tá? Ela condensa muita água, ela favorece o processo de digestão. Tanto que no processo digestório, no processo de hidrólise para a formação da molécula de glicose, todo esse processo, o ideal é que ele ocorra em temperatura corpórea de 36,5 até 38 graus Celsius e na presença de água. Sem a presença de água e temperatura ideal, você não tem processo enzimático. A gente vai ver depois, aula sobre enzima. Bom, glicogênio hepático e muscular também, tranquilo, nós já vimos. Aqui até vai colocar aqui uma situação interessante, a quebra do glicogênio. Aqui nós precisamos também de uma aula mais à frente, que é a aula sobre respiração celular. Mas você tem aqui o glicogênio sendo quebrado em glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, e aqui você tem a utilização que nós colocamos para vocês também, no caderno de vocês, tá? Na estocagem e na utilização. Então, aqui você tem a liberação dele, da glicose para o sangue, tá? A partir das células hepáticas, ou seja, dos hepatócitos, e aqui nós temos a utilização dela no músculo, tá? Na fibra muscular estriada, que você pode usar também aqui, ó, ambos pode utilizar para respiração celular. Mas isso aqui nós falamos bastante. E nós temos aqui outros polissacarídeos que são conhecidos como
polissacarídeos estruturais. Mariana. O Mariana mandou aqui. Mariana Figueiredo. Ah, sim, Mariana, entendi. Sim, senhora. Depois eu te mando aí, viu, minha cara? Vai ficar sossegado. Então, aqui, olha, nós temos aqui também alguns polissacarídeos que são estruturais, como, por exemplo, aqueles que compõem a couraça protetora dos artrópodes. Zé, qual que nós temos aí? A quitina. Tá? Aí nós temos aquela cutícula quitinosa dos artrópodes. Ah, isso aqui oferece uma grande proteção, né, Zé? Sim, oferece grande proteção. E aqui ele vai falar de alguns plateumitos também, ó. Aqui você tem também, na tênia sólida, você tem aqueles ganchos de fixação que ela utiliza para absorver, tá, líquido do nosso corpo. Então, essa grande capacidade que eles têm. Está muito presente nos artrópodes para formar o exoesqueleto ou couraça protetora. Aqui você tem a estrutura dele também, da quitina, que é um polissacarídeo fechado. Com detalhe, é difícil eu matar barata, né, Zé? Eu chuto ela, ela finge que está morta e depois ela vaza. Por quê? Porque a couraça realmente protege. Por que realmente ela protege? Porque ela é formada pelo entrelaçamento desse polissacarídeo estrutural, que é a quitina, que normalmente ela está presente na origem, tá, de origem vegetal. Aliás, de origem animal, tá? E de origem fúngica também, em alguns casos. E aqui, Zé? Então, aqui eu tenho outra também, que é o nosso problema, né? Celulose tem uma diferença, ela é cadeia fechada, mas hidroxila está para cima. Então, aqui você tem, então, as ligações beta, tá? No caso de isomeria, tá vendo? Aqui, ó, você tem aqui tudo aqui, a hidroxila, ela aparece para o lado de cima, não para o lado de baixo, como nós vimos no amido, por exemplo, tá? A celulose, nós temos uma dificuldade. Eu já falei para vocês, antes, quando nós éramos herbívoros, na perspectiva evolutiva, nós tínhamos, então, a produção da enzima celulase, onde que era feito? Por bactérias que hospedavam o nosso apêndice. Então, nós tínhamos essas bactérias, tínhamos, igual o coelho ainda tem, coelho herbívoro, né? Igual o hamster ainda tem, igual o cavalo ainda tem, tá? Tem essas bactérias para aproveitar o açúcar que eles ingerem. Então, eles conseguem, e essas bactérias sintetizam a enzima celulase, que consegue quebrar a celulose em glicose. Nós não temos mais, porque, segundo a evolução, os órgãos vestigiais foram desaparecendo, nós nos tornamos carnívoros, nós não necessitamos mais disso, tá? Porque nós comemos também proteína de origem vegetal e açúcar de origem, aliás, proteína de origem animal e açúcar de origem animal. Então, nós não temos mais essa necessidade pela evolução. Se nós não temos mais, nós perdemos essa capacidade, o nosso apêndice tornou-se um órgão vestigial e nós quase que não utilizamos mais. Só serve mais como porta de entrada no intestino grosso, ele pode inflamar, né, e causar aí as perturbações que nós conhecemos como apendicite. Ele vai falar exatamente isso aqui, tá? Que os ruminantes e os animais herbívoros, eles mantêm essa capacidade, só que no rumen, no caso dos ruminantes, no primeiro compartimento gástrico do boi, você tem rumen, retículo, você tem omaso e abomaso, né? No primeiro compartimento, o boi já tem essas bactérias que vivem ali, e quando o bezerro nasce, a mãe lambe a boca dele, passa a bactéria pela saliva da mãe, passa para o filho. Aí o filho nasce sem a bactéria, mas recebe a bactéria pela saliva da mãe. E segue a vida. Essas bactérias simbióticas que são fundamentais para o boi. Tá? Vou falar aqui do cereal, arroz branco e arroz com fibras. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre os açúcares simples e aqueles que são conhecidos como açúcares complexos. Tá? Então, a gente fala muito de simples ou homopolímeros, aqueles que são monossacarídeos e são idênticos, tá? E os heteropolímeros, quando os monossacarídeos eles são diferentes. Então, aqui nós vamos ter aqui a menção de alguns deles, como o glicosaminoglicanas, tá? Esses açúcares aqui, eles têm uma capacidade de achar nomes na bioquímica que eu acho assim uma coisa assim inacreditável, tá? São amino, você lembra de radical amina primária, amina secundária, amina terciária, tá?
Então, você tem aqui um agrupamento amina. Por isso que ele tem esse nome, etc, tal, tá? E tem um detalhe. Aí você tem, entre eles, esse aqui você tem que saber, ó. A heparina. Zé, para que serve a heparina? A heparina é produzida onde? No fígado. É produzida no fígado para quê, Zé? A heparina é um potente anticoagulante. Tá? Então, o que acontece, Zé? Bom, se você tem algum sangramento, eu tive um sangramento no braço, um vasinho rompeu, beleza, estourou um vasinho, fez uma mancha roxa. Quem que vai lá reabsorver aquele coágulo? Quem vai lá reabsorver o coágulo é a heparina. Mas você pode ter um pequeno sangramento na cabeça também. Se eu tenho um pequeno sangramento na cabeça e esse sangue ficou ali coagulado, algumas situações que o médico opta por não fazer uma neurocirurgia. Ele vai fazer um tratamento contigo com heparina, ele vai potencializar a heparina que você já produz no fígado. Para quê? Para que o anticoagulante vá até o local e reabsorva aquele coágulo, na expectativa de não ter que abrir a sua cabeça, e dependendo onde que ele vai tocar ali, você pode ficar sequelado, né? Então, depende daquilo que o médico ele achar melhor no caso. Então, é um tipo de glicosaminoglicano, tá? E o ácido hialurônico, hein, Zé? Esse ácido aqui, a gente vai estudar depois em histologia, a gente vai ver que ele é muito importante, tá? Para o tecido conjuntivo, principalmente, que é o tecido que tem maior quantidade no nosso organismo, porque ele funciona como um adesivo para permitir que as células elas fiquem coladinhas umas nas outras. A gente vai entender essa função dele de adesivo e a função dele de lubrificante nas nossas articulações corpóreas. E muitas vezes, ó, esse ácido aqui, ó, quando ele não tem a quantidade adequada, quem entra em ação é o ácido úrico. E esse ácido úrico, ele começa a provocar, então, o excesso dele, fortes dores nas articulações, aí você começa, então, a sofrer muito com esse problema, tá? Esse aqui é um já mais típico e mais fácil de aparecer em vestibular, tá? Que é o ácido condroitinosulfúrico, tá? Para que serve isso, Zé? Isso aqui é um polissacarídeo, que ele tem como base o ácido sulfúrico também, que está presente na molécula, tá? Se ele tem um ácido sulfúrico, ele tem sulfato. Se ele tem sulfato, ele apresenta o que nós chamamos de enxofre, Zé. Ele apresenta enxofre? Sim. E ele associa-se também com o ácido aqui, ó, hialurônico, tá? E também atua especialmente nas cartilagens e como adesivo celular. Zé, e os glicolipídios? Isso aqui que eu falei para vocês. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, que a gente vai falar na próxima aula de amanhã, é a questão dos lipídios. Mas a questão dos lipídios, muitas vezes, associados aos carboidratos, tá? Entre eles aqui, vamos citar duas moléculas aqui bastante importantes, tá? Que causam um monte de problema para nós, que a gente vai ver a partir da aula que vem. São os fosfolipídios e são, por exemplo, os colesteróis, HDL, LDL, tá? Vamos entender o que são esses colesteróis. Por que que os esteroides, eles são tão problemáticos para nós, tá? Por que que eles estão relacionados com a formação de placa que obstruem as artérias coronarianas, por exemplo? Tá? Qual que é a função deles na parede celular? Eles são importantes? Será que o colesterol ele é importante na parede celular? Não, na membrana plasmática. Será que ele é importante? Será que ele não é? Vai falar bastante sobre eles. Tá? E falar bastante sobre essa associação também. A gente vai entender o que é gordura. O que é gordura saturada? Será que tem alguma coisa a ver, Zé, com ligações simples, ligações duplas, quando a gente fala de gordura insaturada? Será que saturada favorece a fase sólida? Será que insaturada favorece a fase líquida da gordura? A gente vai ver. Mas o grande desafio é consumir alimentos com alto grau, alimentos mistos, que você tem glicose, ou que você tem carboidratos junto com gorduras, tá? E é difícil você escapar disso. Ou você tem carboidratos junto com proteínas, que são as glicoproteínas, tão importantes na formação aí da membrana plasmática, formando, que nós já falamos hoje, o próprio glicocálix, tá? De proteção,
tá certo? Nós vamos ver a importância dele, tá? Dessas glicoproteínas que formam enzimas, formam proteínas, hormônios e também anticorpos. Aqui fala que ela não faz parte da membrana plasmática na medida que você considera que o glicocálix não faz parte da membrana, mas muitos autores consideram que ele é uma estrutura de revestimento da membrana, tá? Fazendo esse adendo. Mas isso aí vai da posição adotada pelo autor aqui que escreve o livro. E aqui nós temos os proteoglicanos também. Até aqui exagera um pouco, né? Que é a formação de polissacarídeos que se estabelece entre polissacarídeos e proteínas, tá? Então nós vamos ver também isso aqui, já entrando na questão das proteínas, depois da aula sobre gordura, já na aula 5, a gente vai falar sobre as proteínas. Vai falar um pouquinho aqui sobre as dietas alimentares, tá? Tomar cuidado com esse tipo de dieta. Vai falar um pouquinho aqui sobre a questão dos adoçantes. Essa questão dos adoçantes aqui, eu não sei se você vai mencionar isso, mas nós temos aqui um grande problema hoje, né? Se você exagera no açúcar, você corre riscos metabólicos. Se você toma uma boa parte dos adoçantes, segundo alguns estudos, você tem mais risco de desenvolver, por exemplo, aspartame. Segundo alguns estudos, tem quem defenda que o aspartame é uma substância cancerígena. Nossa, Zé, mas então é complicado, hein? Se correr o bicho pega, você fica... Pois é complicado mesmo, tá? Aqui, do teste do pezinho, que eu falei para vocês, desse aminoácido fenilalanina, né? Que você tem pessoas que têm esse problema aqui já direto, né? Fenilcetonúricos, com relação à criança que é diagnosticada aí com o teste do pezinho, tá? Que pode ser também desencadeado, que vai falar sobre isso, que aqui, eu acabei de falar nele, está aqui, ó, o famoso aspartame, ó, deve ser evitado os excessos também. O grande e velho problema da doença celíaca. Essa doença aqui, ela é terrível, tá? Essa doença você não pode comer nada que contém glúten, ou seja, você não pode comer quase nada, porque quase tudo contém glúten. Mas, e aí? Essa doença aqui, ela pode surgir? Pode. Ela pode inflamar o intestino delgado, tá? Ela pode provocar lesões nas microvelocidades intestinais. Ela pode prejudicar a absorção de nutrientes que você está ingerindo. E a pessoa sofre muito com essa doença. Muito mais com a dieta que ela tem que estabelecer, a dieta celíaca, que ela está restrita a comer quase nada, ou pouca coisa, do que qualquer outra coisa, tá? Então, vamos terminar aqui, só para ver o que ele está falando aqui nesses exercícios. Aí a gente continua amanhã. Ele diz assim, ó, na maioria dos animais e vegetais, a armazenagem dos carboidratos faz animais glicogênio, vegetais amido. Tá vendo? Coloca um monte de coisa complexa para fazer uma perguntinha dessa. Então, da letra A, né? Animais glicogênio, vegetais amido. Aí vai dizer assim na questão 2, o amido, famoso amido nosso aí de cada dia, tá? O amido, um carboidrato presente em certa quantidade na farinha, é a principal forma de armazenagem de energia das plantas. Beleza, isso nós vimos. Ocorrendo principalmente nas raízes, nos frutos e nas sementes. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido, cuidado, é o glicogênio, né? Isso aqui é fácil, hein? Amanhã a gente vai falar sobre lipídios, triglicérides também, né? É a gordura que aumenta com o consumo excessivo de carboidrato. Interessante aqui esse triglicérides, a gente vai ver amanhã. Mas olha só, no amido, qual que é a analogia do amido para o reino animal? Glicogênio encontrado no fígado e nos músculos, letra C. E aqui vai dizer assim, a celulose é um carboidrato presente na parede celular dos vegetais, né? Um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural.
é um componente presente em todos os animais de origem vegetal. Faz o papel aí. Os seres humanos não são capazes de digerir as fibras de celulose, porém, elas são importantíssimas para fornecer energia para o corpo? Não. Formam estruturas esqueléticas importantes? Também não. Nós não digerimos, então nós não aproveitamos como elemento estrutural. São fontes de vitamina, nós não aproveitamos como elemento estrutural. Aqui sim, ó, fundamental. Facilitam a formação e a eliminação das fezes. Agora tem um detalhe. Amolece as fezes e previne câncer. Por quê? Tudo que você come de celulose, do polissacarídeo, ela sai como celulose na forma de fibras, tá, vegetais, que amolecem as fezes. Amolecem as fezes desde que você consuma bastante água por dia. Se eu comer só fibra vegetal e não tomar água, adianta para amolecer as fezes? Não adianta. Enganação, tá? Você tem que comer fibra vegetal, mas a água é fundamental para auxiliar na ação da fibra, que é facilitar a formação e a eliminação das fezes. Elas são importantes para o crescimento. Se ela não é metabolizada pelo teu organismo, como é que ela vai ser importante para o teu crescimento? Então, não tem nenhum sentido essa afirmação, né? Vai ser importante para o teu crescimento. Sem nenhum sentido essa afirmação, tá? Então, letra D de dado. Exercício 4. Ele vai dizer assim, carboidratos são as moléculas orgânicas em maior abundância na Terra e a sua ingestão é importante para uma dieta equilibrada. Aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Não tem como você falar assim, eu vou suprimir completamente os carboidratos. Não. A ingestão é importante para uma dieta equilibrada. A respeito desses compostos, assinale a alternativa correta. Que vai dizer assim, somente são utilizados como fonte de energia. Os carboidratos são utilizados como fonte de energia ou fonte também de estocagem? Nós sabemos que ele é utilizado como fonte de estocagem, tá? Não é só utilizado para fonte de energia. Aí vai dizer assim, a síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos. Normalmente os polissacarídeos são sintetizados no complexo de Golgi, não nos ribossomos, tá? Ribossomos sintetizam proteínas, que estão relacionadas ao RNA mensageiro, né? Tradutor, e assim vai. Em mamíferos, sua digestão ocorre principalmente na boca. Nos mamíferos, o principal carboidrato que ele ingere é a celulose. E a celulose no boi não é digerida na boca. A celulose no boi é digerida, tá, na região do rumen, onde você tem bactérias que hospedam aquela região, que vivem em mutualismo. Então, você tem ali uma parceria benéfica e indispensável para a vida de ambos. E essa bactéria, ela produz a enzima celulase, tá? Agora, o homem, na boca, produz a enzima amilase e não celulase. E no boi não produz essa enzima celulase na boca, só no rumo. Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais quanto por vegetais. Verdade, normalmente através do complexo golgiense, que nos vegetais nós chamamos de dictiossomos, tá? Que é o complexo golgiense simples, que ocorre na célula vegetal, mas que aparece. A fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de um monossacarídeo. Não, posso citar também a quimiossíntese. A quimiossíntese também fabrica, tá, monossacarídeos a partir da energia liberada da oxidação de uma reação química exotérmica. Então, tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese você pode obter, então, um monossacarídeo. Portanto, está errado, a única alternativa aqui correta é a letra D. Beleza? Então, vamos parando por aqui. Por hoje tá bom, né? Amanhã eu sigo com vocês. Vamos ver se dá para a gente ver. Acho que dá para a gente ver amanhã lipídios. Tranquilo.
Coloca para mim aí, presente no chat aí, por favor. Vou colocar presente aí, pessoal. Beleza. Amanhã nós voltamos às 7. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até mais. Obrigada. Falou, tchau, Sofia.